Olha aí, pessoal, a Câmara dos Deputados voltou às atividades depois de um recesso, voltou hoje, dia 12 de agosto, né? E tem alguns temas tributários rolando por ali, no Senado Federal também. Mas a grande questão, a grande incógnita é o que os deputados vão fazer com a segunda parte da regulamentação da reforma tributária, agora que nós passamos por aquela onda de memes do Taxade. Você se lembra quando isso aconteceu e talvez você se lembre também que a primeira parte da regulamentação foi votada e aprovada pela Câmara de uma forma assim bem tranquila, até passou que é uma beleza antes da onda dos memes do Taxade. Agora, quando isso começou a ser apreciado no Senado Federal, poucos dias atrás, o clima já era diferente e o pessoal está querendo dar uma geladeira nessa regulamentação aí. Como que vai ser o comportamento, qual vai ser o comportamento, né, dos deputados lá na Câmara com base na repercussão desse caso agora? Como que eles vão votar esse tema e outras questões que porventura sejam importantes, né? E o Senado Federal, qual o tratamento que vai dar para vários aspectos econômicos bastante cruciais que estão na pauta? Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, aqui o presidente da Câmara, o Arthur Lira, supostamente vai fazer um esforço para votar durante essa semana aqui a segunda parte, o segundo texto da reforma tributária, que é o projeto de lei complementar 108 de 2024, né? Então, a primeira parte, conforme eu falei, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mexeram pra caramba nessa história e tudo mais, e passou com uma certa tranquilidade. São 3 partes, se nada mudar até o final da votação dessa questão da reforma toda, serão 3 partes aí. A primeira delas foi a mais complexa, que levava em consideração questões de alíquotas, exceções, isenções, reduções e todo esse cambalacho e todo o período de transição entre um regime e outro, etc. Essa segunda parte aqui da reforma tributária, nós temos uma listinha das prioridades do Congresso para esta semana já, né? Então, a Câmara dos Deputados está com esse PLP 108, que institui o Comitê Gestor do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Esse IBS aí, qual que é a situação aqui relativa a esse ponto, né? O IBS é o Imposto Estadual e Municipal. Você se lembra, tinha aquela história do IVA, né? Vamos fazer o IVA, que é o imposto único, para simplificar a questão tributária no Brasil. Vai ficar muito mais fácil, tem um monte de impostos. Vamos unificar, fazer um único imposto, né? E um monte de gente comprou essa história acreditando que isso iria acontecer e que isso não pioraria a questão tributária. Sabe-se lá por qual motivo, né? Agora acontece que logo de início eles fracionaram o IVA em 2 impostos, então é um imposto único, que na verdade são 2 impostos, o CBS, que é federal, e o IBS, que é a junção do atual ICMS estadual com o ISS, que é municipal. E para piorar a situação ainda, tem outros impostos, né? Eu fiquei me perguntando logo de início, como que vai ficar o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido nessa questão do IVA, porque beleza você juntar os tributos que incidem sobre a receita, IPI, PIS, COFINS, né? E esses impostos estadual e municipal. Agora, e o imposto que incide sobre lucro? Como é que você vai fazer o imposto, vai unificar isso com todo o restante? Pois a resposta foi dada pelo texto da reforma tributária. Não vai ser unificado, vai continuar existindo. Então esqueça imposto único no Brasil, não vai ter. Mudou o nome, juntou uma coisa ou outra, continua sendo uma bagunça violenta aí. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, direcionado para os estados e para os municípios, é uma bagunça terrível, porque vai juntar tudo ali no mesmo balaio. E como é que essa divisão vai ser feita? Com base no quê, né? Porque hoje o ICMS é cobrado pelos estados
fora tirando as empresas do Simples Nacional dessa história, né? Mas de maneira geral, é cobrado pelos estados, cada estado tem o seu regulamento do ICMS, pratica as suas alíquotas e tudo mais, e aí é simples da coisa ser entendida. O estado arrecadou, aquilo pertence a ele, depois reparte com os municípios, enfim. E quando juntar tudo isso de forma nacional, como é que vai ser feita essa divisão? Pois bem, a ideia de ter um comitê gestor é justamente ter um órgão ali responsável, um órgão burocrático, responsável por fazer a partilha desses valores. Então você imagina o tanto de debate que vai ter sobre isso na Câmara dos Deputados, né? E esse debate vai acontecer na ressaca dos memes do Tachad ainda, que não repercutiram na primeira votação na Câmara, porque isso ainda não tinha acontecido, mas repercutiram no Senado Federal. Os senadores já pediram para tirar a urgência do projeto, então ele não vai ser votado nos 45 dias que a urgência determina, né? O governo precisa tirar a urgência, mas tudo indica que vai acontecer. E não se sabe quando que eles vão terminar de conversar sobre esse tema. Daqui a pouco tem eleições, depois o recesso do final do ano. Tá aí, começa o ano seguinte, tem mais um monte de coisas para serem vistas e tudo mais. Talvez o pessoal esteja esperando a poeira baixar ou simplesmente vão querer mesmo que a reforma tributária suba no telhado. Mas esse aqui é o ponto específico que está na Câmara e vamos lá, não é o assunto mais importante. O mais importante já foi aprovado. Isso aqui é apenas um item acessório, mas precisa ser regulamentado e pode travar a reforma, tá? Se isso aqui não for para frente, reforma tributária também não vai, porque o IBS é um fator preponderante dentro do texto estabelecido da reforma tributária, né? Esse ponto está na Câmara e aqui a gente vai poder medir o reflexo dos memes do Tachad no comportamento dos deputados com base nessa votação que deve começar por agora. A gente vai ficar de olho. Já no Senado Federal, tem vários temas aqui que são caros ao governo, né? Especialmente a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Esse aqui é o principal fator. Com certeza o Fernando Haddad está batendo nisso de forma recorrente e hoje, antes já acontecia isso, tá? Você certamente se lembra que esse aqui é um tema muito caro para o Congresso Nacional como um todo, não só para o Senado Federal, para deputados e senadores. E o Congresso, no final do ano passado, foi massacrante, né? Em relação ao governo, manteve a desoneração e não estava nem aí para nada. Foi uma vitória acachapante do Congresso, da opinião do Congresso nesse sentido. O Lula vetou e aí o veto foi derrubado, fez MP e a MP foi devolvida, enfim, né, a coisa foi judicializada e o STF, ponto principal dessa história é, o STF, na pessoa do Cristiano Zanin, deu um prazo ali para que o governo e o Congresso Nacional chegassem em um consenso a respeito da desoneração da folha de pagamento por conta o governo Lula, né, muito espertamente, colocou no orçamento para este ano um valor ali que deveria se considerar a reoneração da folha. Então ele fez as contas do orçamento levando-se em consideração o fim da desoneração no ano passado, coisa que obviamente não aconteceu. Aí o STF obrigou, por questões orçamentárias, né, obrigou a chegar num consenso nesse sentido aí. O que acontece nesse ponto da desoneração da folha de pagamento, né? O Congresso Nacional, por meio aqui do Rodrigo Pacheco, está falando de forma bastante certa que isso é aumento de impostos, porque não tinha essa cobrança antes da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, não tem isso há muitos anos, e agora o governo quer reintroduzir essa cobrança. É claro que é aumento de impostos isso aí, não há o que se discutir a esse respeito. Então, eles ofereceram, o Senado Federal ofereceu as medidas aí do refis, por exemplo, né? O refis aqui de multas de agências reguladoras e também repatriação de recursos para compensar essa questão, essas receitas da desoneração da folha de pagamento, né? Já o governo falou que isso não resolve e a alternativa que o governo dá é piorar para todo mundo.
Pois é, aumentar a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido, né? Que se a lei tributária no Brasil fosse uma coisa séria, uma coisa a ser respeitada pelo governo, isso nem deveria existir porque é bitributação, uma vez que o imposto de renda já incide sobre o mesmo fato gerador. E quando se fala de bitributação, porque a contribuição é diferente de imposto. Primeiro que é exatamente a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. E segundo que, quando falamos de bitributação, que é algo que em tese não poderia acontecer, não estamos falando de biimpostação ou bicontribuição, é bitributação. E impostos e contribuições são tributos, ou seja, não pode incidir dois tributos em cima do mesmo fato gerador. Então tem imposto de renda e CSLL incidindo sobre a mesma coisa, né? E o governo quer aumentar isso aqui, o Senado Federal obviamente não quer embarcar nessa justamente porque por conta da ressaca dos memes do taxádio, que deixaram todo mundo com medo de aumentar impostos no Brasil com a repercussão política que isso pode ter. Mas vamos acompanhar no decorrer dessa semana aqui a agenda da Câmara dos Deputados, principalmente com a reforma tributária, e o Senado com a desoneração da folha para ver para onde a coisa vai caminhar. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.